Olá, seja bem-vindo a mais uma conversa sobre o país que se segue, um projeto da Fundação Francisco Manuel dos Santos, para falarmos destes tempos de contenção, mas sobretudo para olharmos para o país que estamos a construir para depois da pandemia. O tema de hoje é saúde mental e o nosso convidado é o psiquiatra José Miguel Caldas de Almeida, que é professor catedrático jubilado pela Universidade Nova de Lisboa, participa em diversas e colabora em diversas organizações nacionais e internacionais sobre saúde pública e sobre suporte à política pública, designadamente na área de epidemiologia psiquiátrica, e é autor de diversos estudos e ensaios, um deles, aliás, publicado aqui pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, precisamente sobre a saúde mental dos portugueses. Olá, professor, muito obrigado por ter aceitado este nosso convite. Isto é todo meu. Começava por lhe perguntar o seguinte: disse há muito pouco tempo numa entrevista ao Expresso que estava apavorado com as possíveis consequências desta pandemia na saúde mental dos portugueses. Porquê? A primeira razão é que fiquei com receio que fôssemos repetir de novo e de uma forma mais grave os impactos todos que tivemos na saúde mental durante a crise económica de 2009, 2015, que foram efeitos muito pronunciados, tanto para a saúde mental da população, e isso foi objeto de um estudo que comprovou que de facto o impacto foi enorme. Mas talvez ainda mais importante do que isso é que quando a crise começou há 20, enfim, em 2009, 2010, nós estávamos na fase de arranque de uma reforma dos serviços de saúde mental em Portugal. E por causa da crise, tudo, quando estávamos mesmo a carburar mais na reforma, a reforma foi suspensa. E acabou por ficar suspensa praticamente até há um ano atrás. E eu disse: não me digam que agora vamos voltar outra vez para trás e mais uma vez vai ser adiada uma reforma que é importantíssima, e que eu pensei, bom, com esta crise e com a crise de desemprego, etc., que se vai seguir, muito provavelmente a saúde mental vai outra vez voltar a ser uma prioridade muito baixa e mais uma vez vamos adiar aquilo tudo que é preciso fazer. Foi esse o meu receio. Outra separação que fez nessa entrevista e gostava que explicasse é sobre a diferença que existe nos impactos de curto prazo, mais Sim. imediatos, e outros mais permanentes, ou seja, Uhum. impactos sobre casos clínicos diagnosticados de Uhum. depressão e ansiedade e outros casos. Pode explicar? Sim, eu devo lhe dizer que, com certeza, que esta primeira fase tem riscos para a saúde mental e há pessoas que já estão a sofrer por causa disso, mas são riscos de problemas, digamos, os que nós chamamos de perturbações mentais comuns, problemas de ansiedade, de depressão, que são de gravidade ligeira ou média. Ah, eu acho que os problemas mais complicados ainda estão por aparecer. Os problemas mais complicados para a saúde mental vão começar agora, e vão começar agora quando começarem as pessoas a deparar-se com todos os problemas, que não vão ser poucos, relacionados com a abertura do regresso à vida como era antigamente, ou que possa aproximar-se disso, e, sobretudo, com as consequências sociais e económicas. A saúde mental é muito, muito sensível a tudo o que tem a ver com pobreza, desemprego, precariedade, insegurança quanto ao futuro, problemas de habitação, dívidas, é uma coisa que tem uma influência enorme. Ora, muitas pessoas em Portugal, por muito apoio, muitos apoios que existam, vão confrontar-se com problemas dessa ordem. Portanto, isso é que vai ser o grande impacto da crise. Eu gostava daqui de clarificar uma coisa. As crises não fazem, assim, de um momento para o outro, começarem doenças mentais, normalmente. O que as crises fazem, em primeiro lugar, é que prolongam e agravam problemas que já existiam. E isto já tem um impacto enorme, quer dizer, uma depressão que iria resolver-se em 3 ou 4 meses pode passar para 3 anos.
ou uma depressão, que era uma depressão ligeira, sem problemas de maior, pode tornar-se uma depressão grave, uma depressão ou outra perturbação qualquer. No estudo que nós fizemos do follow-up da crise anterior, socioeconómica, o que nós vimos, sobretudo, além de um aumento da prevalência dos problemas de saúde mental, é que houve um aumento muito grande dos casos graves. Portanto, são casos que se agravaram e são outros casos novos que apareceram em pessoas com resiliência mais baixa, pessoas mais vulneráveis e que, com os embates da crise, acabaram por descompensar. Portanto, eu acho que, enquanto nós até agora tivemos que nos debater, sobretudo, com a necessidade de prevenção destas perturbações mais ligeiras e mais moderadas e com a adaptação das pessoas ao confinamento, quando começar a apertar os efeitos da crise económica, aqui, claro que é preciso pensar que as coisas poderão ser muito diferentes conforme existam ou não mecanismos que ajudem a mitigar estes efeitos. Eu acho, pelo que eu tenho visto, que neste momento há enfim, uma preparação e um estado de espírito muito mais favorável para que perceber a importância destes problemas, e já foram tomadas muitas medidas que vão ajudar as pessoas a ultrapassar estas dificuldades que vão passar. De qualquer maneira, nós vamos ter aqui o desafio de tentar prevenir ao máximo estes problemas que se vão agravar agora até ao final do ano, sobretudo, também não esquecer outro tipo de problemas, que são os problemas das doenças mentais graves, que eu acho que depois devíamos falar um bocadinho disso, porque isso é outro mundo, ou são outra ordem de problemas, menos importantes em termos de prevalência, porque não há tantos casos das doenças mentais graves como há de ansiedade e depressão, mas são casos com uma vulnerabilidade muito grande e que, se não forem tomadas em consideração as necessidades de cuidados que há, estas pessoas podem correr riscos muito grandes. Já falaremos mais sobre essas doenças mais graves. Em relação a stress, ansiedade, medos, como lidar com isso? Como lidar até na forma como nos damos uns com os outros? Bom, todos nós temos mecanismos próprios, internos, para lidar com problemas que nos surgem, para manejar a situação de stress. Não há nenhum de nós que não tenha tido problemas que causam ansiedade ou depressão, não doenças, mas sintomas, dormir mal, etc. O que nós fazemos normalmente, e é o que milhões de portugueses estão a fazer, é com os seus recursos próprios, pensando nas coisas, obtendo a informação. Aqui é muito importante a informação que as pessoas têm. Muito importante. Ter informação correta, validada cientificamente e vinda das pessoas que nós respeitamos e dos órgãos do governo, etc., tem um efeito de contenção muito grande. Quer dizer, se nós sentirmos que as pessoas de quem esperamos ajuda nos percebem, se sentirmos que elas estão atentas às nossas dificuldades e estão a fazer o que podem para nos ajudar, isso já é meio caminho andado. E depois temos os recursos do pedir apoio aos nossos familiares, das relações com os nossos amigos. Eu, por exemplo, notei, e muita gente notou isso, eu tive telefonemas e telefonei e mandei e-mails para amigos meus que eu não via há imenso tempo e que neste momento enfim, de ansiedade, eu lembrei-me deles e entramos em contacto uns com os outros, uns que estão na Austrália, outros que estão no Brasil, outros que estão no Porto, etc. Portanto, as pessoas, além dos seus mecanismos homeostáticos internos, têm depois a possibilidade de, com os seus familiares, com os seus amigos, com as pessoas que acreditam que lhes podem apoiar, isso tudo ajuda a superar os problemas. Há depois um pequeno número de casos em que isto não chega e em que as pessoas podem começar a ter sintomas já de uma gravidade maior, e aí justifica-se, num primeiro passo, ter aconselhamento, e foi muito bom que na semana passada o site da Direção-Geral de Saúde passou a ter uma página dedicada a estes problemas, que tem informação muito bem feita, há também uma linha SOS onde as pessoas podem recorrer. Portanto, quando
começa a ser necessário apoio profissional, deve-se tentar primeiro este aconselhamento. Se isso não chegar, as pessoas têm que ser encaminhadas para a ajuda profissional. Primeiro nos cuidados de saúde primários e depois nos cuidados especializados. Mas eu acho que Portugal, depois deste primeiro embate, os serviços oficiais já se reorganizaram, já disponibilizaram informação. Nunca é suficiente, vai ser sempre haver pessoas que ficam um bocado aflitas, sem saber onde é que a que porta irão bater, mas acho que as coisas começam a estar já melhor organizadas para que as pessoas que necessitam de apoio profissional saibam o que devem fazer. Nós estamos neste momento a preparar uma reabertura, um desconfinamento mais generalizado, ainda que controlado, mas que parece apontar para a manutenção do confinamento da população acima de 70 anos, pela sua Uhum. vulnerabilidade física. Mas Uhum. pensar num cenário de confinamento de longos meses Uhum. para os mais velhos é evidentemente colocá-los sob uma pressão muito duradoura. Que cuidados é que será necessário ter ou são recomendáveis? Uhum. Isto vai ser uma situação dura para essas pessoas. Eu acho que o que é importante é fazer tudo o que seja possível para que elas não vejam interrompidas as relações com os seus familiares, mesmo que tenham que ser relações diferentes do que eram anteriormente, ou através de Skype, ou através do telefone. Agora, o que há é que fazer tudo para, de uma forma organizada e tranquila, ajudar estas pessoas a manter, tanto quanto possível, relações com as pessoas que contam para elas. Porque, repare, vai toda a gente recomeçar as atividades aproximadamente do que eram antigamente, e vai haver um grupo que não vai ter essa possibilidade, ainda por cima um grupo com bastantes vulnerabilidades. Eu acho que o que temos é que evitar que estas pessoas se sintam excluídas, sintam isto, o mundo abriu-se para todos os outros, mas nós vamos ficar aqui sem possibilidades de ter alguma esperança. Este aspecto da esperança acho que é muito importante. Para algumas pessoas acima dos 70 anos, e eu, embora ainda me custe perceber isso, eu pertenço a esse grupo, das questões que se põem é para aquelas que ainda têm projetos e têm interesses a nível profissional, é subitamente pensar, bom, eu tenho um horizonte temporal em que organizei umas coisas para fazer ainda isto e aquilo, escrever isto, escrever aquilo, organizar esta conferência, etc. Será que isto ainda vai ser possível? Quer dizer, se isto dura muito tempo, será que eu ainda posso fazer qualquer coisa? Portanto, este aspecto de ter alguma esperança em relação ao futuro é muito importante, porque todas as pessoas, no fundo, vivem sempre em função de ter ainda esperança em fazer qualquer coisa, nem que seja uma coisa pequena. Eu acho que os serviços e a organização da nossa máquina social devia estar atenta a esta necessidade das pessoas, manter relações com familiares e outros, ter também alguma preocupação em manter atividades ocupacionais, quer dizer, não ter que as pessoas não fiquem a olhar para o teto o tempo todo, e até dar possibilidades às pessoas que tenham que estar em confinamento de poderem usar este tempo de uma forma o mais interessante e produtiva possível. Outra observação que fazemos, pelo menos no dia em que estamos, é que 40% dos óbitos são de pessoas que estavam em lares. Isto trouxe uma realidade que nós não conhecíamos, surpreendeu-o a si, enfim, o que é que isto recomenda do ponto de vista de políticas públicas? Uhum. Bom, conhecíamos, agora o que não estávamos, eu fiquei, enfim, representou um embate para mim, perceber a dimensão. É diferente nós sabermos que muitas pessoas estão em lares, nós sabemos que muitos lares não oferecem a qualidade dos cuidados que seriam desejáveis, e que se confrontam com dificuldades várias de recursos humanos, técnicos, etc. Agora, completamente diferente é ver, como nós todos vimos ultimamente, que há um número enorme de pessoas que vivem em lares
que em Portugal aquilo que vemos nas estatísticas de que há uma percentagem já muito grande de pessoas muito idosa é uma realidade. Há muita gente já com mais de 80 anos e pessoas que têm depois muitas doenças crónicas e muitos problemas físicos que limitam as suas capacidades. E nós apercebemos da vulnerabilidade destas pessoas. Não é? Vulnerabilidade porque, como vimos, não estávamos preparados para protegê-las suficientemente, não estávamos preparados para termos, por exemplo, a capacidade de evitar que levassem o vírus para dentro dos lares e para dar respostas mais rápidas. E, sobretudo, isto vai nos obrigar a refletir sobre muitas coisas. Em primeiro lugar, que se as pessoas vivem tantos anos, até que ponto é que vale a pena viver se as pessoas vivem depositadas, como acontece em alguns casos, em lares um pouco a vegetar, não é? Portanto, temos que repensar também quais são os tipos de respostas que nós temos para estas pessoas. Seguramente que grandes instituições, com dezenas, às vezes centenas de pessoas, num ambiente que já não tem nada a ver com o que é um ambiente familiar a que estamos habituados, não é a resposta que é necessária para estas pessoas. Claro que isto levanta outro problema, e os recursos financeiros para poder oferecer outro tipo de respostas. O que é um facto que nós vamos ter que pensar também é que nós em Portugal, e isto é muito bom, já temos uma esperança média de vida altíssima. Bem, isto é um indicador muito bom dos nossos serviços de saúde e da nossa sociedade em muitos outros aspectos, embora também tenha a ver com a baixa natalidade. Mas nós temos um problema, é que se temos uma esperança média de vida alta, a qualidade de vida e o nível de saúde dos mais velhos é muito baixo em relação a outros países. Quer dizer, nós já conseguimos fazer as pessoas viver muitos anos, mas não conseguimos oferecer-lhes uma qualidade de vida e um nível de atividade quando elas já são mais idosas, tanto quanto seria desejável. Portanto, eu acho que uma das coisas boas desta crise é que seguramente isto vai nos obrigar a repensar muita coisa neste campo. Está a referir-se também à saúde mental, claro. Também é fundamental, sim. Isso inclui questões como as demências, que são mais prevalecentes em idades Claro, o mais problema, avançadas. o problema das demências é um problema gravíssimo em todo o mundo. Aliás, os governos dos países mais desenvolvidos já nestes últimos anos têm-se preocupado imenso e alguns têm posto muitos recursos para tentar responder aos desafios que põe este envelhecimento da população e o aumento da prevalência das demências. Eu acho que em Portugal ainda há muito que fazer para começar, para termos um enfrentamento mais organizado e mais planificado. Muitas pessoas têm dito que é preciso um plano nacional das demências. Quer dizer, não podemos andar a passar a vida com planos de tudo. Agora, que tem que haver uma estratégia melhor concertada. E eu acredito que depois disto vai ser inevitável ter-se essa estratégia, porque eu falei aqui de uma componente dos problemas, mas há muitas outras componentes. E eu não posso deixar de citar uma delas, é que milhares e milhares de portugueses, hoje em dia, têm problemas enormes na sua vida porque não sabem como é que hão de conviver com o envelhecimento e com o aparecimento de demências nos seus pais. Pessoas que têm pais, e às vezes o pai e a mãe com demências, que trabalham, que não têm recursos para pô-las num lar de qualidade, que não têm capacidade de as ter em casa. Eu tenho, e julgo que toda a gente que faz trabalho em saúde mental conhece inúmeros casos de famílias que ficam destroçadas com este tipo de problemas. Vimos que já há uma rede muito grande de lares, mas mesmo esta rede enorme de lares não resolveram o problema. Isto continua a haver uma sobrecarga familiar enorme em relação a isto.
E em relação a outras, a outras doenças, falava há pouco nas doenças mais graves, portanto, não nas mais comuns, como a ansiedade e a depressão, mas noutras mais graves, como a esquizofrenia, a doença bipolar grave, e referi há pouco que o impacto desta pandemia nessas doenças é muito mais preocupante. Em que sentido é que podemos ter um cuidado acrescido ou uma atenção maior? O primeiro problema é evitar que a legítima preocupação com as doenças infecciosas, e neste caso com a pandemia que existe, ou seja, com um problema agudo, não nos faça esquecer a importância destas situações, que são situações crónicas e que são situações que historicamente têm sido sempre ignoradas. Há, de facto, isto não é uma fantasia, há um estigma associado à doença mental. E não é culpa dele ou dela, é de todos nós. Todos nós, não é culpa, está dentro de nós um receio de lidar com estes problemas e por isso tendemos a esquecer. O grande perigo aqui é que uma questão que deve ser uma prioridade da saúde pública seja por causa do coronavírus, mais uma vez esquecida. E mais uma vez possa ser adiada uma reforma. Alguns poderão dizer, lá está ele, porque eu ando sempre a dizer isto, mas nós perdemos 20 anos em relação aos outros países, até a Espanha, a Itália, outros países que estão ao mesmo nível que nós, perdemos já 20 anos na transformação dos serviços para podermos oferecer cuidados a essas pessoas que, primeiro, não as condena a ficar a vida inteira ou muito tempo institucionalizadas, que lhes dê a possibilidade de ter reabilitação, que é hoje possível em muitos casos, e que diminua significativamente as violações dos direitos humanos que estas pessoas são vítimas. Nós agora, felizmente, estávamos nestes últimos 2, 3 anos, a nível da Europa, a trabalhar em muitas frentes para diminuir tratamentos coercivos, para diminuir coisas que às vezes as pessoas não se apercebem, mas que são violações graves dos direitos humanos destes doentes. Para isso é preciso, não é o momento de falar disso, mas é preciso desenvolver tipos de serviços que nós já devíamos ter desenvolvido há uns anos, que são equipas mais próximas das pessoas, na comunidade, que façam a ligação com as famílias, que façam a ligação com os cuidados sociais. A grande oportunidade hoje, ou amanhã, é que isto que se tem que fazer na saúde mental vai ter que se fazer noutros campos também, vai ter que se fazer nas demências, e eu acho que esta crise vai nos fazer repensar quão importante é nós termos um sistema de saúde sólido, forte, em que tenha cuidados primários e cuidados na comunidade muito sólidos. Os países que se têm aguentado pior nesta crise não são só os que não têm ventiladores, embora os ventiladores sejam life-saving. Países que não tenham um sistema na comunidade de cuidados primários e ligados aos cuidados sociais minimamente robustos foram um desastre na resposta ao problema do coronavírus e são um desastre na resposta aos problemas das doenças crónicas prolongadas, como é a esquizofrenia. Portanto, eu tenho esperança que se dê a volta por cima e se possam agora, mais facilmente, não só adiar mais uma vez, não adiar mais estas reformas, mas aproveitarmos esta crise para fazermos algumas mudanças que interessava fazer. E isso incluindo na União Europeia? Acho que eu tenho grandes esperanças, eu vou-lhe explicar porquê. A União Europeia tem se esforçado muito por ajudar os países a implementar estas reformas. Inclusivamente o Conselho da Europa pediu uma ação conjunta que eu, meio por acaso, tive o gosto de coordenar, que foi uma joint action em saúde mental, que foi em 2013 e 2016, que tinha como objetivo justamente ajudar os países da União Europeia a implementar estas mudanças. O problema é que, como a saúde
é uma competência dos países. A Comissão Europeia até agora não se pode meter nisso, não se podia meter nisso. Nós só podíamos fazer recomendações, ou dizer tem aqui umas boas práticas, porque é que não vai? Podíamos fazer formação, capacitação, etc. Eu acredito que depois desta crise, se houver um aprofundamento da cooperação europeia, a Comissão Europeia também assume a responsabilidade de não ficar só a fazer recomendações e de ter um papel mais ativo na implementação, na colaboração entre os países para mudar as coisas. Se isso acontecesse, Portugal e outros países lucrariam imenso, porque são reformas muito difíceis, não só porque exigem recursos, mas exigem formação técnica muito inovadora, e grandes trocas entre os que estão mais avançados, os que estão menos avançados. Portanto, um aprofundamento da solidariedade agora no enfrentamento da crise podia criar uma dinâmica que ajudasse também nesse aspecto. O que dizia o impacto que tem e que está estudado na saúde mental de questões como a pobreza, o desemprego, as dívidas. Há um tema sobre o qual é sempre preciso muito cuidado quando se fala, um cuidado que começa, aliás, em nós, jornalistas. Há regras internacionais Sim. para os jornalistas sobre a forma como se deve e não se deve falar sobre este tema, mas é um tema que não pode ser negligenciado. Podemos recear um aumento do número de suicídios e, se sim, o que é que pode ser feito para prevenir esse aumento ou tentar atenuá-lo? Podemos recear que haja algum efeito sobre o suicídio, embora aqui deve ser dito que algo que as pessoas às vezes esquecem. O suicídio é um fenómeno muito complexo. As pessoas não se suicidam só por uma causa. Há muitas causas que levam ao suicídio. E normalmente não são imediatas. Não há uma crise económica e começa tudo a suicidar-se. No entanto, na crise económica anterior, em alguns países, para já houve uma paragem da diminuição do suicídio que se estava a verificar na Europa. E depois há alguns indicadores que sugerem que houve algum agravamento do suicídio, em alguns grupos especialmente suscetíveis. Portanto, já se começou a ouvir na comunidade científica internacional de que seria necessário começar a pensar em ter medidas preventivas do aumento do suicídio. Aqui a palavra de ordem é sempre a mesma. Normalmente não é preciso ir inventar intervenções novas, criar serviços novos. É preciso reforçar o que já existe. Nós temos em Portugal um bom plano nacional de prevenção do suicídio, que está bem feito e tem um potencial grande. A grande aposta aqui é fortalecer esse plano, é ajudar que aquilo que está previsto no plano seja efetivamente aplicado. Se fizermos isso, nós faremos o que será necessário para prevenir o suicídio. Eu não vou aqui entrar nos pormenores, isto envolve desde a identificação de grupos de risco especial, ter programas que estejam disponíveis para ajudar essas pessoas, ter formação das pessoas que têm contacto mais diário ou mais próximo com as pessoas em risco e outras medidas. Mas essas medidas estão identificadas, há algumas ações que estão em curso, há só que reforçar tudo isso. Hum. Para fechar, dizia há pouco, nós vemos neste momento em Portugal, evidentemente, um grande investimento em saúde pública, por razões evidentes, e ele, como dizia há bocado, ele já está até a incluir medidas que saudou há pouco da Direção-Geral de Saúde para a saúde mental, mas sabemos que tipicamente a saúde mental é relegada para o segundo plano em relação à saúde física. Afinal, na saúde mental, que países é que se segue? O que é que irá acontecer em Portugal em relação a isso? Eu não percebi se Sim, era. o que é que se perspectiva de melhoria ou não na saúde mental em Portugal? Nós estávamos agora a retomar uma dinâmica que tinha sido interrompida no princípio da crise anterior. A minha esperança é que não se pare esse movimento, antes pelo contrário, se entenda que o momento
deve ser é de reforçar as mudanças que é preciso fazer. E as mudanças eu posso lhe dizer 2 ou 3 que são muito importantes. Para as pessoas, para os problemas das doenças mentais comuns, o que é preciso é reforçar os cuidados de saúde primários. São eles que têm a grande possibilidade de responder. Esses cuidados de saúde primários vão ser reforçados de certeza agora. Nós percebemos que eles são o caroço principal, a pedra de toque de todo o sistema de saúde. O que é preciso é aproveitar essa estrutura, formar os técnicos, os profissionais e dar apoio de parte dos serviços especializados para que esses serviços melhorem. Depois, em relação aos problemas mentais mais graves, o que é preciso é fazer uma coisa que nós andamos há décadas e não conseguimos ainda fazer, que é ter em todos os lugares equipas comunitárias, equipas multidisciplinares especializadas, não são equipas de terceira ordem, são equipas muito sofisticadas tecnicamente, mas que em vez de estarem fechadas nos hospitais, a olhar para as camas, que não é o mais importante na saúde mental, estejam a olhar para as pessoas e a olhar para as famílias e a olhar para os agentes da comunidade e para os médicos de família, para os psicólogos que trabalham nos centros de saúde e dinamizarem as respostas o mais próximo possível das pessoas. Isso seria a pedra de toque do que seria necessário fazer em Portugal. Por outro lado, tentar reforçar a capacidade de intervenção das próprias pessoas com doença mental e dos seus familiares. Nós aí temos imenso a fazer. Vai a qualquer outro país aqui na Europa e tem N associações de pessoas com doença mental. Algumas muito ativas, que têm um papel, escrevem artigos, intervêm, participam no desenho das políticas, até participam em desenvolvimento de serviços. Nós não temos uma associação nacional sólida de pessoas com doença mental. Nós precisamos de dar a voz a muitas pessoas e não é por acaso que em Portugal há poucas pessoas com doença mental que aparecem publicamente a falar, há muito poucos familiares, há muito poucos champions, campeões, não é? Noutros países há artistas, há celebridades que aparecem. Nós em Portugal continua a haver dificuldade em as pessoas falarem destes problemas. Sr. Professor, eu termino sempre estas conversas com uma pergunta mais pessoal, que tem a ver com aquilo que cada um de nós também está a aprender e a observar de novo, e a forma como reagimos ou nos adaptamos a isso perante esta pandemia. É também o seu caso? Sim, claro, eu acho que não há ninguém que não seja profundamente tocado pelo que estamos a viver. Bom, todos, julgo eu, se apercebem de algo que nunca nos devíamos esquecer, mas esquecemos que é a nossa fragilidade e vulnerabilidade essencial da nossa condição. Quer dizer, nós esquecemos que pode aparecer de repente qualquer coisa que mostra como somos tão poucos. Não é? Isto já milhões de pessoas disseram isto, mas nós esquecemos sempre isto. Esta crise vem-nos fazer lembrar isso. Mas vem-nos também enfim, dar-nos oportunidades para nos deprimirmos às vezes, para termos medo do que vai acontecer, mas também para nos tornarmos mais tolerantes em relação a que isso aconteça, não só com os outros, mas connosco próprios. E penso que uma coisa boa que eu senti, e que eu acho que toda a gente sentiu, é como muitas vezes andamos aí a correr estupidamente para fazer coisas que não valem um caracol, não é? E esquecemos de coisas que são muito mais importantes, que nós, enfim, também pela dinâmica da nossa sociedade, às vezes somos levados a esquecer. E a coisa boa é que agora eu vejo toda a gente tem grupos no WhatsApp que comunicam pela família, eu falo todos os dias com filhos que tenho espalhados pelo mundo fora, quer dizer, redescobrimos coisas, valores e patrimónios relacionais que desvalorizamos. Esse é um capital que pode vir a ser útil para o futuro, julgo eu. Agora também vimos que nestas situações aparece o melhor e o pior dos seres humanos, não é? E eu não posso deixar de dizer que fico às vezes também muito angustiado
quando vejo que o mundo está. Não são todos, felizmente, mas temos algumas lideranças que nos deixam a mim deixam muito assustados, porque se não há, no fundo, se nós sobrevivemos até agora e se vamos sobreviver a esta crise, é através da solidariedade e da ajuda entre nós todos e não andarmos a arranjar bodes expiatórios e a acusarmos uns aos outros. Mas eu sei que o tempo está a acabar e fico-me por aqui. E muito obrigado pela oportunidade de participar nesta iniciativa. Sr. Professor, eu é que lhe agradeço por ter estado connosco e agradeço-lhe também a si, que esteve desse lado a ver-nos para mais uma conversa. Nós voltamos na próxima segunda-feira, sempre à hora certa e sempre para falar do país que se segue.